Pra cantar não, depois eu uso pra falar. Não sai lá. Tem que sair lá? Tem. Então Vai lá. Porque senão não sai. Senão as pessoas não vão escutar a sua belíssima melodia. Vocês? Olha que chique, gente. Ó, pedestal, microfone, super produtor. Isso. Pode subir mais um pouquinho aqui. Aí, obrigado. Vocês estão me ouvindo? Certa vez eu ouvi alguém contar e além sobre o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho no horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho no horizonte na certeza de encontrar visão tão bela, tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue os sonhos realizar. Eis que lhes mostro um caminho sobremodo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus,
Se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor, tendo a fé que transporta os montes, conhecendo as ciências e os mistérios, se em nós existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Perdido no tempo, meu relógio corre como menino no vento do destino. Sobre as asas do pensamento, um voo sobre a minha lenda, essência, a minha história. Compreender os motivos que me trazem de volta a esse lugar. Tantos sonhos perdidos, tantas vidas sofridas, tanto medo em mim. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Volto agora bem melhor, eu aprendi a minha lição na vida que vou seguir. Compreender os motivos que me trazem de volta a esse lugar. Tantos sonhos vividos, tantas vidas aprendi, tanta coragem em mim.
mesmo que as lágrimas insistam em cair. A minha coragem me faz seguir, mesmo que as lágrimas insistam em cair. A minha coragem me faz seguir. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, a minha coragem me faz seguir. Fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da transformação moral não há solução, né? Essa proposta do Evangelho, a proposta toda do Evangelho é uma proposta de caridade. Há muita confusão em relação à caridade, né? Há uma fala da mendicância profissional, a pessoa que ela coloca a roupa suja, uma roupa rasgada, mas aquilo ali é um uniforme para ela ir para a empresa. A empresa dela é as ruas e os clientes são as pessoas que passam, que trazem alguma culpa, que doam por culpa, não necessariamente doam por doar-se, mas doa para dar algo que inconscientemente, quando ele está tirando algo dele, algo que ele tem como valor, pode ser que ele esteja aliviando a consciência de culpa. E há aqueles que fazem a doação, que doa a sua ação. Eles fazem algo por essas pessoas. Talvez uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo. Uma vez uma pessoa me pedindo, eu sabia que ele ia usar a droga para poder comprar bebida alcoólica, porque já existem os pontos em Goiânia que a gente já conhece as pessoas que já ficam lá para isso. Então eu disse para ele, eu te dou um cartão meu, do meu trabalho profissional, eu vou te atender e não vou te cobrar nada por isso, para ajudar você a criar um novo percurso na sua vida. Você mudar de profissão, mudar de lugar, para que as coisas possam acontecer de forma que você se ajude e também ajude outras pessoas. Aí vem a proposta da corrente do bem. Fazendo isso com ele, ele poderia fazer isso com outra pessoa. Imaginemos nós se nós fizéssemos isso. Alguém doa algo para nós, a gente doa algo para o outro, daquele doa para o outro. Alguém faz algo por nós que é educativo ou que faz com que a gente se torne melhor, a gente vai e faz isso também. A gente proporciona isso também para outra pessoa. Seria uma forma de mudar a vibração do nosso lar, depois da nossa rua, do nosso bairro, depois da nossa cidade e virar uma coisa que vai alastrar no mundo. As coisas que mais se alastram no mundo são as coisas pejorativas, doentias e dolorosas. Essas coisas vendem na TV, a gente paga por elas. A gente costuma falar que o mundo está violento, está agressivo, mas se nós formos olhar para os nossos canais de televisão, a gente está lá assistindo a notícia ruim, a gente está lá apoiando e a gente está pagando, e principalmente na hora do almoço, a televisão ligada, nós almoçamos, nós alimentamos das notícias e digerimos aquelas coisas. Então, uma forma de fazer caridade, proposta do Evangelho, quando não entra em ação, uma virtude negativa que ele deixa lá, claro, essa virtude negativa é eu falar, aceitar, acreditar, conhecer, mas não entrar em ação. A pergunta seria, o que eu estou fazendo, já que eu acredito que existe vida após a morte? O que eu estou fazendo, já que eu acredito que exista ou que existam vidas em outros planetas? O que eu faço, já que sou espírita e acredito na vida além da morte do corpo físico, quando alguém da minha família eu não perco alguém, essa pessoa retorna à pátria espiritual. Como eu estou agindo quando eu estudo fora da caridade não há salvação?
se eu não faço caridade nem comigo mesmo? A proposta de fazer caridade consigo mesmo não é uma forma doentia e narcisista, aquele amor exacerbado por si mesmo, onde você tem sempre razão, onde você é sempre melhor, e se isso acontece de forma contrária, pode gerar um sofrimento, um adoecer, que você pode afastar se você não é notado, se você não é percebido, se você não está em evidência. Eu conheci um ator, ele foi um ator da Globo, e ele deu um curso de teatro para nós num evento de teatro. E ele disse que tinha um ator, não vem ao caso citar o nome, em que ele não estava mais na mídia. E pelo fato dele não estar na mídia, ele precisou de tratamento psicoterapêutico, porque entrou em depressão. Não estava mais em evidência, não estava mais acontecendo, voltou a vida toda só naquele lugar. É imprescindível que nós ampliamos os nossos horizontes no nosso decorrer no planeta físico. Não viver, pensar e desejar uma coisa de forma doentia, mas ir desenvolvendo-se como ser existencial, ser espiritual, vivendo numa realidade física, desenvolvendo-se de forma que eu me torne uma pessoa melhor, não melhor do que o outro, mas melhor do que eu já fui há instantes atrás, há 24 horas atrás. É uma forma de fazer caridade conosco, buscar os conhecimentos, os estudos da doutrina, em que eu, no meu trabalho, na rua, em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho uma palavra de bom ânimo. Mas essa palavra de bom ânimo, primeiro comigo. Porque às vezes eu estou alertando e alegrando e fortalecendo o outro, mas vivo em profunda melancolia, profunda depressão. Eu me recordo do ator Robbie Williams, que é um ator que eu tenho muita estima pelos seus trabalhos, pela sua forma de atrair a atenção das pessoas. E ele fez um filme que ficou muito marcado para os espíritas, que foi o filme O Amor Além da Vida. Ele só fazia filmes que tocavam muito fundo, né? Patty Adams, O Amor é Contagioso, Gênio Indomável. Ele fazia filmes muito profundos, que mexia e mexe muito com a gente. E, pelo menos, eu não sabia que ele tinha depressão e morreu através do suicídio. Então, como seria uma caridade para uma pessoa assim, que está em evidência, que acontece, famoso, rico, aclamado pelo público, aparentemente não falta nada. Pode ter pessoas ao nosso lado que estão pensando em suicídio e que a gente nem imagina. Porque o suicida não faz cara. Ele não faz uma carta postal, ele não faz uma carta. Ele não faz uma imagem. Pode ser que sim, pode ser que não. Alguns escrevem, alguns alertam e a gente fica disperso. E tem aqueles que não falam nada. Então, como é que seria isso? Como é que seria esse diálogo? Eu tenho um parente e na conversa dele, por isso que é importante quando a pessoa falar com você, você ficar totalmente ali. Porque o WhatsApp desvia muita atenção. As redes sociais desviam muito a atenção. Então você está conversando com alguém, mas está olhando no celular, ou está olhando para o que está acontecendo à sua volta. E aí a gente ouve, mas não escuta. Então um parente falando, e a fala dele me trouxe algo que me incomodou. Quando ele dizia algo triste, sentindo-se sozinho, e que as coisas não davam certo. Lógico que ele não falou do jeito que eu estou falando aqui. Mas dentre as palavras que ele disse, ele falou assim, mas você vai ver. As coisas vão mudar e você vai ficar sabendo. Eu vou dar um jeito na minha vida. Então, às vezes passa despercebido, porque você está acostumado a conversar com a pessoa, você brinca e tudo. E é muito importante essa forma de caridade. Escutar sem aconselhar, sem preocupar em dar respostas. Muitos religiosos têm isso, eles querem salvar. Já estão com a resposta pronta, antes de formular a pergunta. Às vezes a própria pergunta a pessoa já está respondendo. Deixe que ela fala, deixe ela falar, deixe ela falar. Se ela trouxer a responsabilidade para você, o que você acha que eu devo fazer? Aí você faz uma retórica, devolve a pergunta para ela. O que você faria? Ela pode dizer, não sei, por isso que eu estou te perguntando. E você pode dizer de novo, eu não posso te responder porque eu não existo em você. Porque às vezes você está vendo que é o fim do mundo e para mim pode ser o começo de um novo mundo. Aqui. Às vezes você está vendo essa porta fechada
E eu estou vendo a oportunidade de encontrar uma outra porta. Às vezes para você só existe esse caminho e eu estou conseguindo perceber outros caminhos. Às vezes você passa 20 anos nessa rua e eu tenho 20 anos que eu passo em várias ruas diferentes. A percepção de mundo nossa ela é diferenciada. A gente tem que tomar muito cuidado com esses conselhos religiosos, conselhos de casamento, conselhos de certo ou errado. É importante que eu estude, porque quando eu estudo a doutrina espírita, eu vou escutar o que os espíritos estão dizendo, eles sempre vão dizer para nós que nós devemos proporcionar a responsabilidade na pessoa. Caridade não é carregar o outro. Eu aprendi sobre a caridade, que eu devo ajudar o próximo, então o que você precisar, fique em casa, eu te proporciono todas as coisas que você precisar, dinheiro, alimento, tudo, não precisa sair de casa. Às vezes mãe de dependente químico que você está trabalhando, ela fala, eu estou fazendo de tudo para ele não sair de casa. Eu falei, vai funcionar por um tempo, depois ele não vai aguentar, nem você vai aguentar. O que eu posso fazer? Ame o seu filho, ore por ele e deixa que ele exista. Porque o espírito já vem com a carga espiritual. Não é culpa nossa. O que pode ser nosso a partir dos pais que vêm é a responsabilidade de educar e amar. Não tenhamos aquela ânsia de querer sermos deuses na vida do filho, porque nós não somos. Eles não nos pertencem. Eles pertencem a Deus. É importante que nesse momento da caridade a gente aprender a ouvir sem já fazer julgamento, sem já pensar na resposta do que ele poderia fazer. Porque às vezes a gente não tem a resposta. É melhor não ter a resposta e ouvir e falar, estou com você, te abraço, e o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Mas eu não tenho a resposta para o seu problema, porque é uma experiência sua. E o que eu posso fazer por você é que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça e que Deus te dê muita grandeza e sabedoria. Se for em questões financeiras, desde que você tenha condições para isso e que você empreste uma quantia, é uma sugestão, não é um conselho. E que eu falo porque eu fiz isso. Empreste uma quantia que não vai te fazer falta. Você me pediu 100. Eu tenho 50 para te emprestar, porque os outros 50 eu tenho um investimento a fazer. Não precisa dizer, eu não tenho dinheiro. Eu não posso, porque fica uma visão muito pejorativa, muito negativa da vida. Não, eu tenho, mas ele está já para um investimento. Então, o que eu posso fazer é esse investimento de R$50 para você. Nós vamos fazer aqui um boleto, e você pode pagar em quantas vezes? 100, 50, 30, R$5 por mês, não tem problema. Porque você sabe que aquele dinheiro não vai te fazer falta. Um parente me pediu, eu fiz uma quantia pela metade, porque eu sabia que eu não ia receber. Então, eu vou emprestar essa quantia, que não vai me fazer falta, e nós não vamos ter problema afetivo, familiar. Foi o que deu. Então, assim, não me fez falta, não me faz falta, está tranquilo, não tivemos nenhum problema, e assim segue o circuito. Podia ter cobrado, podia ter feito o boleto, mas é uma sugestão que a gente faz para que a gente não fique com raiva, não fique magoado. Às vezes você vai trabalhar com a mãe, ela dá dinheiro para o filho, e ele cada vez mais se afunda. Então eu propus para ela, faz um investimento no curso para ele. Ele vai ser patrão e nunca foi funcionário, não sabe nada de como é que funciona o mundo do empreendedorismo. Aplica cursos para ele, ajuda ele a desenvolver, se ele realmente está interessado. Porque para mim ele não está interessado em nada de fazer curso. Ele quer que você põe o dinheiro nele, e tudo que ele quer provar para você é que ele devia ter ficado em casa, não devia ter saído. Mas a gente sempre ouve a gente mesmo, né? Talvez a gente não vai lembrar nada dessa palestra, mas a gente pode lembrar do violão, pode lembrar da câmera, pode lembrar às vezes de algum detalhe do palestrante e algumas coisas da palestra. Mas é uma coisa que a gente tem um grande desafio. Às vezes a gente já esquece. Tem gente que às vezes liga para mim ou manda uma mensagem e fala coisas que eu, que fiz a palestra, não lembro. Eu acho muito interessante. Você falou isso. Passam-se anos e a pessoa chega, desde o dia que você usou aquela palavra tal, eu nunca esqueci, que eu não lembro mais. E vai acontecer muitos de nós que talvez vai passar em branco muitas coisas. Então a gente ouve mais a nós do que o outro. Eu ouço, mas não necessariamente eu escuto. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei se ele ouviu, porque entrou aqui e saiu aqui.
Então ouviu, porque atravessou o cérebro. Ele pode não ter concatenado as ideias em organizações, talvez, mas está lá, de forma desorganizada a mensagem. De forma de crença, ela virá depois inconsciente. Então, a proposta, quando eu estou com alguém, se eu vou fazer algo, perceba se você dá conta. O Evangelho diz, se alguém te exige 1000 passos, caminhe 2. Mas para caminhar 2, você tem que dar conta de caminhar 1. Você tem que se observar. Paulo deixa uma mensagem assim, ó, mesmo com os joelhos desconjuntados e os pés sangrando, continue andando. É uma proposta que ele faz porque Paulo fez esse caminho. A diferença dos apóstolos, com muitos hoje que se colocam no lugar de apóstolos, discípulos, que eu acho um grande desafio, não fazem o que fizeram os apóstolos. Eles não preocupavam com os nomes, mas com as atitudes do Cristo que repercutiu neles. E aí nós damos os nomes para eles. Não foram eles que se intitularam. Hoje os religiosos se intitulam. Mas na época eles não se intitulavam. Nós colocamos eles como santo, nós criamos a imagem deles e nós dissemos ou falamos que eles são pastores, que eles são santos, missionários, que eles são apóstolos, mas eles nunca se disseram assim. Eles sempre se disseram irmão em Cristo, irmão de Cristo, servindo a Cristo, de forma que tira toda aquela pompa, aquele título, aquele lugar onde as pessoas vão olhar e vão colocar ele acima dos outros. Essa é uma forma de caridade também. É não se colocar melhor do que o outro, mas não numa proposta pessimista, pejorativa e submissa. O Cristo diante de Pilatos, ele não era submisso, mas num processo geográfico, Pilatos estava acima de Cristo, porque Cristo estava sendo julgado não por Pilatos, mas pela multidão. E Pilatos acatou o que a multidão queria. Na verdade, quando ele usa a ironia, eu lavo as minhas mãos, ou seja, o que vocês quiserem fazer, a gente faz. Mas Pilatos estava incomodado com Jesus. É tanto que Jesus, poder pessoal, Pilatos, poder posicional. Cristo olha para Pilatos e diz, ou melhor, Pilatos olha para Jesus e diz, você não é rei? Numa ironia. E Jesus responde a Pilatos, você está dizendo. Ou seja, é uma projeção sua. Eu não disse isso. Completa, se eu fosse rei desse reino, o meu povo não teria me abandonado. Isso incomodou Pilatos, porque uma fala dessa forma, terapêutica, profunda, indo no inconsciente de Pilatos, provocativa, incomodava um homem que se considerava o poderoso da época. E era poderoso porque as pessoas que estavam ali eram bem menor do que ele em termos de intelectualidade e não estou generalizando. Boa parte ali estavam também em processo evolutivo espiritual, não tinham conhecimento de Pilatos, mas não quer dizer que a intelectualidade, a inteligência, já é uma evolução propriamente dita. Porque Emmanuel diz que a evolução é a sabedoria, é a inteligência unida à emoção, ao amor. A intelectualidade, a afetividade unidas tornam o homem sábio, o homem mais evoluído. É tanto que hoje nós temos homens na liderança, intelectuais, espertos, estrategistas, e que estão se transformando em sociopatas, ou seja, matando pessoas em milhões, destruindo vidas e lares em nome da corrupção, em nome da ganância, usando a intelectualidade. Imaginemos nós se isso fosse revertido em proposta de bem, em proposta de unificação, em proposta de melhora, para um país que é chamado Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A proposta desses homens estarem no poder e nós aqui é porque nós ainda também precisamos aprender muito. Emmanuel, no livro Missionários da Luz, diz que toda a Assembleia merece o governador que tem. Qual seria a nossa caridade no prospecto social no que está acontecendo? Evitar a corrupção dentro de nós mesmos. Evitar a corrupção dentro dos lares, evitar a corrupção com os filhos, evitar a corrupção no sentimento. Tudo isso é uma forma de caridade. Caridade é transformar-se de uma forma ética,
não de uma forma esdrúxula, aparente. Porque a aparência, nós trazemos da mitologia grega, a persona, que era o nome dado às máscaras que os atores usavam na hora de encenarem os seus personagens. Persona, máscara. Todos nós temos. Então, no teatro da vida, nos vários palcos das encarnações, nós tivemos um cenário com nomes, com família, com etnia, com cultura, com idiomas, com clima, e nós estamos adquirindo, dentro desses lugares, desse cenário, vários personagens. Esses personagens, eles vão aquinhoando em nós, eles vão aglutinando em nós. E alguns autores da psicologia vão chamar isso aí de subpersonalidades, que vem abaixo da autoestima, a tristeza, a melancolia, a consciência de culpa. E essa consciência de culpa, ela vai atravessando encarnações. A consciência de culpa, quando na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta de onde provém a lei de Deus, ou aonde está instalado, ou aonde está essa lei, respondem os mestres espirituais que é na consciência. Para Freud, a consciência é bem menor do que a inconsciência, do que o inconsciente. Nós estamos mergulhados no inconsciente. Para Jung, ele traz uma ilustração que é do iceberg. 95% aproximadamente está abaixo da água e 5% que é a consciência está à vista. Então, Joana de Anjos, no livro Vida, Desafios e Soluções, completa essa fala dizendo que nós estamos mais dormindo do que acordados. Às vezes estou no lugar, mas não estou presente. Às vezes estou ausente. Às vezes eu preciso estar presente, no lugar presente, para que eu, estando presente, eu possa estar presente na minha vida. Porque às vezes o meu corpo está deslocado do meu espírito. Seria como se fosse uma parassíntese. O corpo aqui e o espírito lá. O corpo cá e o corpo de lá. Viajando, vivendo em duas dimensões ao mesmo tempo, subdividindo-se, ausente na relação, ausente na família, ausente na responsabilidade, ausente na forma de fazer caridade. Sempre ausente em tudo, até que um momento você, com uma dor ou com uma experiência, você passa a existir, porque algo do seu corpo foi tirado, o seu corpo foi tocado, e aí você começa a perceber que você ainda está encarnado. Tem gente que já desencarnou, mas está sepultado em corpo vivo. O corpo anda igual um zumbi e o espírito lá aprisionado. Existem pessoas que estão presentes no espírito e o espírito está presente no corpo. Uma forma de caridade de estar presente no meu corpo, de estar presente na minha vida. Alerto a minha relação. Escuto o que meu filho está dizendo e ouço o que ele também não diz. Porque muitas falas nossas não dizem o que queríamos dizer. Porque ela vem floreada. Quando eu dizia da subpersonalidade, a gente vai floreando, vai tapando isso aí, esses buracos. E Jung vai falar da sombra, o lado escuro que nós não queremos identificar. É importante a terapêutica no profissional, mas também o passe, a palestra, o tratamento espiritual, o projeto social para eu participar de um grupo de estudo, estar vinculado ao social. Mesmo que eu tenha dificuldade de estar ali. Se eu estou nessa encarnação e aquilo que eu sinto maior dificuldade na vida, é preciso ser trabalhado. Eu dizer ou eu falar que eu tenho uma tristeza que eu não posso misturar, que eu tenho isso, não posso estar ali, eu vou continuar adoecido. Lógico, isso gradativamente. Busquemos ajuda. É uma forma de caridade conosco. Tratar a nossa saúde física, tratar a nossa saúde espiritual. As casas espíritas não tem tanta gente. Assim que começam os estudos, essas pessoas vão embora. Não querem participar dos estudos porque acham que ou já sabem ou não precisam. O estudo dentro da casa espírita sistematizado, ou de forma que a casa escolher, ele não é só o conteúdo em si, mas a relação, a convivência, o olhar, o diálogo com o outro, a presença, sentir o outro, olhar para o lado. Porque às vezes tem gente que frequenta a casa espírita há anos e eu não sei quem é. Então, essa forma de afetividade, de respeito, é que vai formando a nossa ética, a nossa união, a nossa filosofia de vida, a nossa caridade para com o outro, o respeito, a gentileza, o olhar, a presença quando o outro chega na casa. Quem está vindo na casa
a primeira vez para participar dessa palestra? Ah, seja bem-vindo. Quem é que recepciona lá na porta? Quem é que troca o olhar com você? Que bom que você veio na nossa casa hoje. Que bom que você retornou à casa. O que nós podemos fazer para você, que fazendo para você, você vem para a nossa casa participar do nosso estudo. Fora da caridade não há salvação. O que podemos fazer para você, que fazendo, você compreenda mais a proposta da nossa casa espírita. Se a casa espírita tem uma proposta, é importante a gente saber como é que essas cortinas foram colocadas, como é que esse ar-condicionado foi colocado, como é que foi feito o trabalho para que a casa exista. Eu perguntava para uma pessoa que eu fui fazer uma palestra na casa espírita dela, e eu disse assim, você sabe quem que foi essa entidade? Não. Qual que é a história do nome do seu centro espírita? Ah, não sei. Qual que é a idade do seu centro espírita? Quando eu faço essas perguntas, eu não estou testando a pessoa. É porque eu vou falar na casa, eu quero conhecer a história. Eu quero saber quem é aquela casa espírita. Quem é aquela entidade que eles deram o nome, que eu não sei quem é. E muita gente às vezes não sabe. O nome, como é que surgiu a empresa que trabalha. Qual que é a história do seu nome? Qual que é a história dos seus avós? Qual que é a sua história? Então, uma das formas de caridade é eu saber, porque uma coisa é quem narra a minha história para mim, e essa narração é fragmentada e projetada por ele, como ele te percebe. Outra coisa é eu descobrir a minha história por mim. Me disseram que os meus pais me abandonaram. Você tem certeza? Você conhece a história? Pesquisa. Vai que não foi dessa forma, e você está aí com seus 50 anos de idade, abandonando todos os compromissos porque acha que foi abandonado. Vocês estão comigo? Vocês estão com medo de mim? Eu aproveitando esse momento, já que nós estamos falando de caridade, a gente abre o sorriso de vocês e o bolso, né? Eu não vou pedir dinheiro, fica tranquilo. Nós espíritas temos um grande desafio com o financeiro. Uma coisa que me deram uma oportunidade de fazer um trabalho artístico com as casas espíritas de Aparecida e Hidrolândia. E aí pediram para eu visitar as casas, ver como é que está o trabalho artístico e motivar o pessoal a voltar ou dar continuidade. Uma tarefa nada fácil, mas de grande desafio e saboroso. Uma coisa que eu percebo nas casas espíritas que eu vou é que nenhuma casa espírita que eu fui existe violão. Se você quiser tocar, você tem que levar o seu. E isso é uma coisa que nunca foi discutido e que precisa ter um violão na casa espírita. Não um violão quebrado ou sem corda. Aqui tinha um violão, estava sem corda. E a pessoa, você consegue tocar? Eu falei, consigo. A corda que está faltando ela é espiritual. Eu vou imaginar que ela está e vou tocar. É uma amiga minha, a gente brincou e deu umas risadas e eu toquei assim mesmo, com 4 cordas. Fica horrível, mas a gente deu um jeitinho lá. Mas quando tem ou falta corda, está amassado, está empenado. Mas é importante, os irmãos nossos da igreja evangélica, eles têm sempre inúmeros instrumentos. Aí alguns mais espertos diziam, mas lá cobra dízimo, aqui não. A gente não precisa cobrar dízimo, mas também não precisa ser miserável. Essa casa ela é pequena, mas ela é muito bem estruturada e muito bem arrumada. E não tem rico aqui. Mas é uma organização. Eu sempre enfatizo isso aqui porque eu vejo isso. Eu sou muito observador. Mas uma casa que tem 30 frequentadores, 50, 20, R$1 de cada um por mês, compra um violão maravilhoso e que fica lá. Uma hora vai aparecer alguém que toca, ou que coloca um teclado, precisa disso. E não existe em casa espírita isso. Se existe, eu não conheço. Não vou afirmar que é em todas, mas nas que eu fui, nenhum eu vi. E olha que eu já fui em mais de 150 casas espíritas e não vi violão. Que tem alguém que leva. Por que eu estou falando isso? É um trabalho de caridade. Alguém, um líder da casa, vamos fazer isso então? Vamos propor essa campanha? Porque, como diz a leitura que a Elma fez, a gente precisa entrar em ação. Porque só falar. No culto a gente promete um monte de coisa. Promete. Tá, eu vou começar a ler o evangelho. Aí você pergunta para a pessoa, que dia? Já fazer um coach com ela. Que dia? A palavra clássica. No meio da semana. 5 dias tem a semana. O meio da semana deve ser quarta. É quarta-feira? Que horas? Pela manhã. Pela manhã é um período. Qual que é o horário? Começa a fazer isso para você ver. Ou ele vai mudar ou ele vai brigar com você.
Então, para finalizar, eu vou fazer um merchandising. Eu trabalho profissionalmente numa clínica de reabilitação para dependente químico. Eu estou montando uma equipe para ir comigo lá. Fica em Aragoiânia, 50 minutos. Eu acho que daqui do Parque Ateneu. E a gente vai fazer um grupo para fazer a música, para fazer. Já tem um grupo, mas pode ir outros. Para fazer o teatro, a gente tem também, mas pode ir outros. E a proposta é falar da doutrina espírita e da influência espiritual na vida do dependente químico. Ele entender sobre o espiritismo. Os nossos irmãos evangélicos e católicos estão lá. Não tem um espírita, a não ser eu. Mas lá na semana eu sou profissional. Eu quero levar um trabalho voluntário lá. É uma vez por mês. Vai ser no domingo, 9 da manhã. E aí, eu tenho mais gente de outras religiões querendo participar comigo para falar de espiritismo do que o próprio espírita. Ele vê defeito demais, procura organizar demais, muita perfeição, que pode ser uma justificativa para dizer eu não vou. Então quem vai fala, estou pronto, pode me chamar, domingo eu estou lá. Então a gente precisa de passista, ou de quem é reikiano, que possa fazer uma doação de energia, nada exuberante, nada demais, e depois a gente servirá um lanche e o trabalho encerra. Mas a proposta é esclarecê-los da influência espiritual, falar sobre espiritismo para que eles entendam. Porque fala da igreja católica, da igreja evangélica, por que não da igreja, vamos dizer assim, espírita? Por que não falar da vida após a morte? Por que não falar da influência do espírito? Porque lá dentro, eu como espírita, mas lá eu não vou como religioso, eu percebo essa necessidade. E não podemos ser cego, surdo e mudo a isso. O trabalho será feito com 1, 2, 3, 4 pessoas. A oportunidade não é só minha, mas de quem aceita o trabalho. Porque tem gente que às vezes acha que está fazendo uma vantagem para a gente, mas é uma obrigação e você tem que implorar para ele. Não, eu estou trazendo uma oportunidade e que aquele que vê que dá para fazer, que se adequa à ideia, vá de bom coração. É voluntário e você não ganha para isso. Você gasta, você não ganha. Mas eu agradeço ao convite de quem me chamou para vir falar aqui, que eu não sei mais quem é, o Ender, o Elma, você, todo mundo. E a paciência que vocês tiveram comigo, que foi uma obra de caridade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Depois, se alguém quiser falar comigo, quiser participar, o Ender tem meu contato, o Elma tem meu contato, quase todo mundo tem. Muito obrigado. Só não apareceu ninguém, mas tem contato. Com os nossos olhos fechados, nós vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida e mais uma noite sentida. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por estar nesse mundo, escola, hospital, prisão, conforme o grau e evolução de cada espírito. Senhor, nós somos gratos porque podemos ouvir, falar, caminhar, sentir, interpretar, dançar e um dia voar. Aqueles que assim não conseguem emitir todos esses ecos pelo corpo, emite esse eco pela alma, escutando a si mesmo, vendo a si mesmo, talvez um processo melhor do que nós, que escutamos mais fora do que dentro. Abençoe, Senhor Jesus, as pessoas que se encontram nos presídios, nos albergues, nas ruas, abandonados, nas clínicas, aqueles que passaram pelo suicídio, pela morte abrupta e violenta. Nós agradecemos, Senhor, porque ainda estamos aqui na oportunidade de evoluir nessa existência. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja.